Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação. Hoje, a nossa autora convidada é a Daniela Castro. Vou verificar aqui que eu já chamo ela. Já chamo. Se você recebeu. Olá! Olá. Deixa eu Boa arrumar noite. aqui. Assim, acho que melhorou, né? Sim, agora tá dando gente ver. Sempre entra do outro lado. Ai, agora acho que ficou, tá bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. E você? Tudo jóia, então vamos lá. Daniela, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer muito grande falar com você. Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre você, ó. Com mais de 30 livros publicados e presença confirmada nas Bienais do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, é uma autora santista que escreve para quem ama ficção inteligente, intensa e conectada à realidade. Seus principais gêneros são ficção científica, suspense, mistério sobrenatural e espiritualidade, sempre com tramas que provocam, instigam e surpreendem. Algumas de suas obras já receberam destaque entre leitores da Amazon, incluindo o reconhecimento Top 3, mais presenteado na Amazon Brasil com um livro de ficção científica, do Lord Archibald, né? Sensacional esse livro, né? Esse livro, sou fã número 1 dele. Eu fico feliz que a gente vai continuar ele ano que vem. O que você acha da ideia? Eu acho perfeita. Eu não tinha planejado, confesso, mas tiveram vários autores e leitores me pedindo continuação, né? Acho que você estava no meio também, não foi? Também, claro. Claro, é um livro maravilhoso. Formada em publicidade e propaganda, também é artista multifacetada, dançarina, vlogger, viajante, curiosa, apaixonada por rock, séries e chocolate. Não pode faltar, né? Ai, gente, é o que me prende nesta terra, sinceramente. É uma das coisas que me prende, o chocolate. Sem ele, eu acho que eu saía voando. Mas é bom demais, não tem como negar. Com a sua escrita envolvente e playlists exclusivas no Spotify, para cada obra, convido os leitores a viver experiências completas dentro e fora das páginas. Além de ser uma pessoa carismática, muito comunicativa, muito amiga, a Daniela é fantástica, uma escritora assim, de excelência. Todas as qualidades boas que a gente pensar estão presentes ali nessa pessoa maravilhosa que é a Daniela. Seja muito bem-vinda, Então, Dani. eu vou começar a ficar corada, que nem a Nath. A Nath cora, doidada. Acho que eu vou começar a ficar que nem ela. Ai, obrigada, muito obrigada. Mas também, né? Vocês todos os colegas autores aqui do nosso círculo de amizades, né? São demais. Como é que eu poderia ser diferente? Então, mais uma vez estou aqui. Agradeço o convite, que é sempre um prazer conversar com você, Kélida. E você também está sempre presente em todas as outras lives. Então, assim, a gente já está conectado, né? Verdade. Hoje a gente vai falar sobre um dos seus livros, que a Dani tem, assim, vários, né? De vários gêneros, para vários estilos, né? Atende a todo público. Sim, sim. Quem gosta de suspense, mistério, sobrenatural, espiritualidade, ficção científica, até um pouquinho de romance, eu dou uma arriscada aí, né? Porque senão a Nath não fica satisfeita. É verdade. A Nath, eu acho que me pega se não tiver um romancezinho. E olha, até o Toca do Aventureiro anda mais romântico do que aventureiro, viu? Ele te cobrou na última live, verdade. Porque ele queria um romance lá do Lord Archibald desenvolvido, né? Que eu falou que eu só fiquei no tete a tete, na paquera, né? Como se dizia antigamente. Ai, boa noite, pessoal. Falei boa noite para a Kélida e não falei para quem está aqui com a gente. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando, os que vão chegar e os que vão assistir depois. Sejam muito bem-vindos. Isso mesmo. E assim, eu achei que o seu livro foi na medida certa.
Não precisava de tanto romance, não. Tá bom daquele jeito que veio. Ah, eu Para também mim foi perfeito. prefiro, amiga. Eu também prefiro. Quando é ficção científica, suspense, mistério, assim, sinceramente, na verdade, eu coloco porque eu sei que a maior parte do público, né, sente falta de ter pelo menos um leve romancezinho no meio desses gêneros, né? Mas eu sou que nem você, para mim não precisa, não. Se eu quero romance, eu vou ler romance, né? Mas, enfim, para não dizer que a gente não fez uma forcinha para alegrar todo mundo, tem sempre uma pitadinha. A não ser que seja uma história de terror, né? De suspense mesmo, que nem eu tenho ali o livrinho de contos de suspense e mistério sobrenatural, né? O mistério, contos de arrepiar ali. Desculpa, né, gente? Mas não dá. Esse está na minha lista para eu ler ainda vou ler. Ai, você vai adorar. Esse é bem no comecinho, assim mesmo, da minha carreira. E era na época que eu estava no Wattpad. Então, são vários contos premiados. Estava testando como é que funcionava esse negócio de escrever virtualmente, né? Que eu não fazia nem ideia. Comecei nesse mundo em 2016, então é relativamente cedo, né? São só 10 anos, e eu escrevo desde 2012. Comecei e lancei meu primeiro livro de forma convencional em 2012, mas no mundo virtual eu comecei em 2016 no Notepad, e depois na Amazon mesmo como escritora independente em 2019, quer dizer, é recente. Que maravilha. Hoje nós vamos conversar sobre um livro seu que eu achei assim fantástico. Já gostei de saber que tem um outro que também está na minha lista para eu poder ler, que é o Caça-Palavras, mas hoje nós vamos conversar sobre o quebra-cabeça. Essa palavra está aqui. O quebra-cabeça, eu ainda não estou com o livro físico, mas eu já fiz o pedido na Amazon, porque eu tenho algumas amigas, né, leitoras, que nem a Nath, que precisa do livrinho físico. Mas o quebra-cabeça, o Caça-Palavras, como ele foi lançado primeiro, eu tenho ele aqui. Ah, ótimo. Mas ó, o e-book já está lá disponível, está fantástico. Tá demais, né? Eu tenho uma super novidade que, olha só, a Nath vai ficar com ciúminho, mas eu vou falar aqui primeiro, em primeira mão para você. Eu lancei esta semana, vou até abrir aqui, porque aí esse eu realmente não vou ter em físico ainda, né? Iniciando minha carreira, que a internacional, eu já comecei pelo perfil de não ficção. Eu tenho um perfil de não ficção, que é o Dani Anknes, né? Que fala sobre dança, que foi também aí 20 anos da minha vida, continua, né? Que como professora e dona de estúdio foram quase 20 anos. Mas dançar ainda continua, então beirando aí os 30. Então, quando eu encerrei a carreira, ficou alguma coisa que eu falei, ainda preciso fazer mais algo diferente em cima disso. E aí eu comecei a fazer esse perfil de ficção ano passado, de não ficção ano passado, para os amantes de danças árabes e ciganas, somente danças especiais. Depois, quem gostar vai dar uma olhada lá. E minha carreira internacional, eu comecei pelo perfil de não ficção, deu super certo, porque em menos de um mês eu alcancei, que nem você mesmo falou aí, um top 3 em inglês, com performance de dança medieval cigana, né? E depois eu também ranqueei em 3 listas entre os 10 mais vendidos com o Danças Andaluzas em alemão. Então eu falei, olha, o mercado internacional está me sorrindo. Então é a hora de começar também com perfil de ficção. Então, essa semana, amanhã eu já vou até fazer uma divulgaçãozinha e deixei para fazer o anúncio aqui nesse bate-papo literário com você. Primeiro a saber, Nath, não fica com ciúme, é que a Kelly ainda veio primeiro, né, na live. Pois E aí é. eu falei, que legal, que tal a gente começar pelo quebra-cabeça? Então, olha só. Em primeira mão, hein? Ele já está sendo vendido, tá? Em inglês. Que maravilha, parabéns. E assim, a capa já é diferente, né? O título também já fica em evidência diferenciado aí, porque é outro público, outra forma de ler. Aqui não dá para ver direito, né? Mas dá para você ver a diferença um pouquinho da capa, ó.
Não, dá para ver sim. Dá para ver. Né? Essa Ele dá. colorido ficou muito bonito, mas, gente, meu Kindle Paperwhite, desculpa, mas não é Color Soft. Desculpa pela falta de cor, mas dá para ver lá pela Amazon. O pessoal já começou as leituras pelo Kindle Unlimited, então espero que tenha tão boa aceitação quanto teve meu perfil de não ficção. Então, inicio oficialmente essa semana o mercado internacional com o perfil de ficção, hein? E estou falando aqui para você em primeira mão. Vai dar muita sorte, tenho certeza. Com certeza, vai ser um sucesso total. Seus livros são maravilhosos. Parabéns. E adorei saber. Ah, então, amanhã já começa a fazer a divulgação, estava esperando subir, porque eu tô como autora beta pela Amazon, poucos autores são selecionados pelo KDP para testar, né, a ferramenta de autopublicação e transcreation da IA. Então, eu falei, é agora que eu vou começar, né? Comecei pelo não ficção, para ver como é que é essa aceitação, mas não adianta, a gente sabe que a Amazon não entra no mercado para perder. Se ela disponibiliza a ferramenta, é porque realmente o mercado está de portas abertas. E é aquilo, é uma transcreation, não é uma tradução. Quando a gente vai lançar um livro, né, que não tem suas origens no idioma onde está sendo lançado, e sim é um livro estrangeiro, que é no caso aqui, né, eu sou brasileira, eu lanço primeiro em português, BR, né, então, quando a gente vai fazer a tradução, a gente nem chama de tradução, porque não é ao pé da letra, é uma transcreation, ou seja, vai ser transcrito no idioma. É um cuidado especial que tem que ter, porque você não pode traduzir ao pé da letra, senão vai ficar uma leitura quase que, assim, automática, perde aquele colóquio natural, né, do local onde está sendo lançado, assim como nós temos os nossos chavões, o nosso jeito de falar, eles têm as expressions lá, por exemplo, nos Estados Unidos e em cada país, né? Então, tem que ser feito uma transcreation, não uma tradução, já fica a dica. Mas assim que a Amazon liberar para todo mundo, por enquanto só alguns autores que são selecionados, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque não é assunto agora aqui, a gente vai falar, né, sobre o livro, que você está cheio de perguntas que eu já sei. Então, foi só uma introdução para entenderem mais ou menos como é que está funcionando isso. E a gente vai aproveitar para aguçar a curiosidade das pessoas para lerem o Caça-Palavras, que está fantástico. O Segredo da Lança do Destino. Eu achei muito interessante que logo quando você começa aqui o livro, você vem assim, né? Vem aquela parte toda inicial, mas ó, você escreve assim, antes de começar, né? Aí eu achei interessante, até grifei aqui, que você coloca assim, aqui surge a origem, ou talvez a primeira falha no sistema. E eu achei interessante essa sua abordagem aqui, né? Porque assim, isso já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? E aí, isso já me deu margem para a minha primeira pergunta, já. Qual foi a sua inspiração para escrever esse livro? Bom, então, vamos colocar aí direitinho para o pessoal entender. Em 2022, se eu não me engano, eu lancei o Caça-Palavras, o Segredo da Lança do Destino. Não imaginava que ele tivesse continuação, mas ele também teve o mesmo pedido que teve o Lord Archibald, que tivesse uma continuação. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, como os dois me pediram ao mesmo tempo agora, eu vou fazer uma duologia. Eu já tinha duas trilogias, né? A trilogia Entre a Luz e a Escuridão, que é sobre vampiros astrais, é uma psicografia, ou para quem não acredita, é um romance de dark fantasy, tá? Pode ser lido dessas duas formas. E tem a trilogia de ficção científica, que é As Odisseias de Terra-Mar. Eu vou fazer duas duologias, vai ficar bem legal, que aí fecha o ciclo e depois eu volto para os livros solos, né? E aí eu falei, vou começar pelo Caça-Palavras, porque ele é mais antigo. Então, quando foi para escrever o Quebra-Cabeça, que é o segredo das tábuas sumerianas, mostra de novo aí que você está com a capa. Mostra. Que a gente vai falar agora. Vou voltar aqui para ele aqui, rapidinho. Isso mesmo, esse foi o que foi lançado agora. Aí eu vou te responder o que você me perguntou. Qual foi a inspiração? Bom,
tive que revisitar o Caça-Palavras primeiro, porque eu já tinha lançado ele em 2022. Eu comecei a escrever o Quebra-Cabeça o ano passado, e eu falei, o que eu posso fazer aqui, né? Porque eu não tinha imaginado uma continuação. E da forma como termina Caça-Palavras, que é esse aqui, que já foi lançado, eu não conseguiria... anote aí. Nath, beijo! Bem-vinda! No final do mês somos nós, hein, também. Então eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu já finalizei esse livro, né? Do jeito que eu finalizei, eu não tenho nem como continuar. Aí passou uns 2, 3 dias, o universo sempre conspira. Eu estava assistindo no YouTube uns vídeos sobre algumas teorias aí que o pessoal chama de teoria da conspiração ou pseudociência, sobre tempo fantasma. Estava assistindo também um outro que falava muito interessante sobre as tábuas sumerianas, né, que agora era uma coisa assim que era muito complicado, porque a antropologia ainda não tinha conseguido traduzir assim ao pé da letra, que a IA estava sendo usada nesse processo. Aí eu comecei a olhar e falar, poxa, tem muita coisa legal aqui, né? Ainda por cima, depois eu tropecei com o projeto da Aquila, que era sobre a cidade, né? Que talvez exista lá no coração da Amazônia. Falei, tem várias coisas aqui que se encaixam, né? Que interessante, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Porque do jeito que eu terminei, não tem como eu avançar. Aí pensei, bom, só tem uma solução, vou ter que fazer, por exemplo, o que faz bastante as sagas de ficção científica, né? Volta no tempo. Então eu falei, vai ficar o seguinte, Caça-Palavras é o primeiro livro lançado, mas ele vai se tornar o livro 2 da duologia. E o livro que eu vou lançar agora, que é o Quebra-Cabeça, passa a ser o livro 1. Então, por isso é que tem esse aviso, tá? Aí no começo que tanto te chamou a atenção. Porque se eu não fizesse isso, quem já leu Caça-Palavras lá atrás, a Nath, por exemplo, né, que é o livro preferido dela até hoje, ela falou que é mesmo o Quebra-Cabeça que ela adorou de paixão, não bateu o Caça-Palavras, né? Então quem já leu, super fã, aquela coisa toda, não ficaria perdido. E quem vai começar agora, que é o seu caso, fica com a pulga atrás da orelha e, tipo, tá na ordem da cronologia da trama, não na ordem do lançamento. Então, você vai ler certo e já começa a ficar assim, caramba, e o que tem a ver esse aviso, né? Deixa eu ler. Aí, no final, você vai ver que esse aviso não é para esse livro, esse aviso é para o outro que você vai começar a ler. Então, para vocês que vão começar agora, seguindo a cronologia da trama e não a cronologia de lançamento, é só um aviso para vocês não deixarem de ler o Caça-Palavras. Agora, para vocês, caros nobres leitores que começaram lá em 2022, é para fazer a conexão, né, e não ficar perdido no quebra-cabeça. Se bem que eu fiz uma coisinha assim, bem legal também, que para quem, por exemplo, já leu, tá? Isso é mais para quem já leu. Eu voltei no Caça-Palavras, fiz uma pequena modificação e escondi uma pista. Uma pista, eu já vou até dar um pequeno spoiler para ficar facinho, vai, mas não vou entregar o ouro logo de cara. O finalzinho do quebra-cabeça tem uma pista escondida que pode estar entre os 4 primeiros capítulos do Caça-Palavras. Então, aí é o ponto de conexão entre um e outro. O quebra-cabeça se passa 10 anos antes do Caça-Palavras. E a chave para tudo isso é justamente o personagem que dá o nome da duologia, que é o Ian Finney. Então, em Caça-Palavras, ele é um geneticista já famoso, consagrado, e em Quebra-Cabeça ele ainda é um estudante de biogenética. Sim. Então, uma trama, assim, muito bem elaborada, né? É para quem gosta de fritar mesmo. Olha lá a Nath falando, eu já sei.
É para quem gosta mesmo de fritar o cérebro, quem curte bastante a escrita do Dan Brown, do Ken Follett, é bem para esse lado. Tá? Então, sim, tem bastante pezinho na realidade, porque ele aborda muitos temas de teorias da conspiração, e muitos fatos reais inexplicáveis, como, por exemplo, Göbekli Tepe, que é o sítio arqueológico mais antigo da humanidade lá na Turquia, que ninguém consegue explicar por que ele data muito antes do que diz a ciência de ter surgido a humanidade. Exatamente o número, né, o ano, aí a diferença decora, eu não sei que eu sou péssima para decorar números, nomes, mas eu nunca esqueço um rosto. Mas se resume mais ou menos assim, a ciência diz que a humanidade surgiu em determinada época, só que Göbekli Tepe tem uma datação de, sei lá, 10 mil anos antes, 20 mil anos antes. Como é que se explica isso? Até hoje eles não conseguem responder. Então, isso, por exemplo, é um fato verídico que vai estar inserido dentro da trama do quebra-cabeça, junto com teorias da conspiração, como, por exemplo, o tempo fantasma, né? Sim. Eu não vou ficar falando sobre isso para não dar spoiler, só estou citando os nomes, que é para deixar todo mundo com vontade de ler, né? Mas também nada, uma coisa que ninguém tem ouvido falar, está bastante em voga atualmente. E é interessante que você vai falando e vai colocando, e assim, você precisou fazer bastante pesquisa a respeito, como é que foi o desenvolvimento, porque a gente percebe ali que tem toda a organização, você traz os dados para a gente, toda... E assim, quando eles estão preparando a expedição também, você vai colocando tudo muito bem explicado, muito bem organizado. Conta pra gente como é que foi essa parte dessa estrutura toda. Esse tipo de livro, assim como qualquer livro de ficção científica de qualidade, que se preze, dá um trabalhão para fazer, porque ele exige uma pesquisa assim aguçada. Você não pode simplesmente fazer uma pesquisa rápida, né? Você tem que fazer essa pesquisa, antes de você começar a escrever, você já tem que estruturar, já tem que fazer essa conexão de um fato com o outro. Depois você dá um tempo, descansa um pouco a leitura, volta a ler outra vez, porque às vezes você acha que faz sentido naquela hora que a tua vista vicia, a tua ideia já está focada. Então você tem que dar um tempo, volta. Então, assim, antes de você começar a escrever, você tem que estruturar a trama inteira e fundamentar em cima de muita pesquisa que não pode ser feita apenas uma vez, né? Tipo, só jogar uma vez lá e falar, isso aqui tá legal, vou colocar. Não vai dar, porque você tá mexendo em várias frentes. Além de tudo, aí a gente tá com brecha temporal, né? Entre dimensões, interdimensional também. Você está voltando num tempo, então você tem várias coisas que podem realmente te confundir, você pode deixar furo, você pode não conectar de uma forma que convença o leitor e rapidinho você cai no descrédito. Então, é um livro, é um gênero que dá realmente um trabalhão. Mas você serve de consolo depois que está pronto, é impossível você não se apaixonar pela sua própria obra. Quando está bem feito, quando você respeita esse tempo de pesquisa, não pode ter pressa para escrever. Entendeu? Não pode ter, esse tipo de gênero não pode ter pressa. Que nem ficção científica espacial, por exemplo, que você vai escrever, que nem a minha trilogia, As Odisseias de Terra-Mar, né? Que mexe bastante com exploração espacial. Você tem que saber fazer pesquisas, tem que entender sobre como é que faz para você, de repente, ir daqui a outro planeta. É possível? É viável? Ah, mas é ficção científica, né? Não precisa ser real, precisa, pelo menos, ter uma possibilidade de que seja real. Porque senão fica tudo muito nesse campo assim de fantasia, né? De achismo. E aí, esse não é um público... O meu público é 35 mais, né? Então, o pessoal que já gosta mesmo de imaginar, de ir além, de se ver na história.
é um pessoal que gosta de chegar e falar, meu, e se isso fosse verdade mesmo? Será que dá, né, e tal. Não é um pessoal que curte a fantasia nesse gênero assim, tipo, tudo é possível, né? Vamos viajar, o que importa é a ideia. Só que tá tudo bem também com esse tipo de gênero. Aqui não tô aqui para julgar e nem dizer o que é certo, o que é errado. Mas que cada público precisa ter aquilo que mais lhe chama atenção e a gente, para escrever para esse público, né, o que mais lhe convence, né, falando literaturamente, vamos criar o termo, e você, como autor, se você está se predispondo a escrever para esse público, você precisa entregar o que ele quer ver. Da mesma forma que quem, por exemplo, não quer esquentar a cabeça, que quer uma literatura mais tranquila, um passatempo, também não quer ficar lá queimando as pestanas, que é uma leitura mais fluídica, uma leitura bem no campo da ficção mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo, tem público para tudo isso, mas o autor precisa saber se colocar, né, para entregar aquilo que aquele público que ele se predispôs a escrever quer, né? É aí que você evita o flopar, né? Que fala, tipo, o livro não deu certo, flopou, encalhou, um monte de comentário horrível lá, porque hoje em dia você já sabe que todo mundo pode opinar na obra de todo mundo, né? Então, quer dizer, isso é muito bom, porque o feedback, quando ele é bem dado, ele te ajuda no crescimento, a gente está aprendendo eternamente, ninguém vai escrever 100%, né? Vai ter sempre mais coisas para aprender, mas, por outro lado, também está aberto para o leitor chegar e falar, poxa, eu paguei por isso, né? Mal escrito, mal roteirizado, com falha de digitação, né? Com erro de português, concordância verbal, furo na trama, né? Verdade. Então tem que pensar nisso tudo. Exato. A Nath relembrou aqui o personagem Rodrigo, que é a hora de ouvir, e ela fez uns comentários aqui também, né? Que a base tem que ser sólida, realmente, tem que ter uma base sólida, porque ficção científica é complexa, não é uma leitura também simples, é uma leitura mais complexa também, que você tem que parar, você tem que pensar. Tem hora que se você distraiu, você tem que voltar e ler de novo. Então, Sim. assim, eu gosto de ficção científica. Então, assim, para mim é uma leitura que me diverte. E dentro aqui do seu trabalho, teve uma passagem aqui que eu destaquei, que eu acho que chama bastante a atenção das pessoas. Aí eu posso ler um pedacinho, não dá spoiler, pode ficar tranquilo. Claro, a Nath também adora fazer leitura. Eu acho tão legal, porque como autora, quando vocês começam a ler e eu paro para ouvir, é incrível, assim, é como se o livro estivesse ganhando vida para mim mesmo. Assim, depois que escreve, ele ganha vida, mas quando eu escuto ele na voz de outra pessoa, aí ele se imortaliza. Adoro. Manda É ver. diferente, não é verdade? Eu gosto de escolher umas partes assim que não entrega nada da história, mas deixa curiosidade assim. Sim, sim, eu gosto pra caramba. Manda ver. Ó, como foi o surgimento de duas facções antagônicas? Os seguidores, eu não sei se a pronúncia é essa, né? Os seguidores de Enki, o deus da sabedoria, o pai da humanidade, e os apoiadores de Enlil, o deus da obediência, o comandante da ordem divina. Essa divisão, até então inédita, era algo que refletia somente entre os mortais. Apenas eles sofriam uma influência e tinham que suportar seus efeitos. Eu achei essa sua construção aqui fantástica. Você quer comentar ela para a gente um pouquinho? Se Olha, você puder, né? Para não dar spoiler. não, posso, inclusive, porque quase que passa despercebido que você tinha me perguntado sobre inspiração, né? Que tinha me inspirado a escrever e tal. E quase que passa despercebido uma das grandes inspirações, porque também é tão antigo, né? Que às vezes a memória trai a gente. E quando você começou a ler justamente essa parte, me veio na cabeça. Na verdade,
quando eu era, acho que, sei lá, adolescente, pré-adolescente, assim, mais ou menos, eu me lembro de, sei lá, eu porque ter mexido na estante do meu pai, ele tinha, tipo, uma mini biblioteca, assim, em casa. Aliás, tem que agradecer ele, porque foi por conta dele ser apaixonado pela Agatha Christie que eu me apaixonei também. E um dia eu falei, cara, eu quero muito escrever que nem ela, né? Eu sabia que não ia ser de crimes e suspense e mistério, mas eu falei, eu quero escrever por causa dela. É tão engenhoso, tão inteligente, né? Então ele tinha lá uma biblioteca e tal. E eu lembro que tinha um livro assim meio grossinho que me chamou a atenção, né? Eu puxei ele assim e veio na minha mão um título muito estranho na época. Eu falei, não, porque a gente naquela época, né, pô, eu sou de 74, né, então na minha pré-adolescência, década de 90 e tal, não se dava títulos como se dão hoje, alguns títulos são bem, assim, diferenciados, né, era ou alguma coisa, né, ou então, alguma coisa, um título assim, né, bem chapado. Hoje você tem assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, ou então, tudo aquilo que você gostaria de saber sobre tal coisa e tinha vergonha de perguntar, né? Hoje tem uns títulos assim, bem diferentes, complexos, né? Que você fala, cara, isso não, nem parece um título, parece uma frase. E esse era um deles. Chamava Eram os Deuses Astronautas? Era uma pergunta no lugar do título. Eu fiquei passada com aquilo. Aí eu falei, nossa, que coisa estranha. Era uma novinha assim. Eu falei, mas isso aqui não tá nem parecendo nome de livro, é uma capa toda psicodélica tal. Aí foi atrás do meu pai e tal. E ele falou: você ainda não tem idade para ler isso, é muito, muito, muito difícil. Mas eu falei: por que tem uma pergunta no lugar do título do livro? Eu nunca tinha visto, né? Isso e tal. Mas quando você tiver mais velha, você lê, você vai gostar bastante. E eu sou tão ruim, gente, com nome de gente. Já falei que eu esqueço direto nomes, mas o rosto eu nunca esqueço. Então, assim, depois vocês coloquem aí que vocês vão ver de quem que é. Um cara, é um escritor dessas teorias de conspiração, assim, bem famoso. E só me vem na cabeça o Zacarias Stitchin, se eu não me engano, mas não é ele, é outro tão famoso quanto ele, que, se eu não me engano, já até é falecido. E depois, mais velha, eu fui ler esse livro, acho que eu tinha 20 e poucos anos, assim, quando eu fiquei apaixonada pela teoria dele, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre os Anunnakis, Enki e Enlil. Então, quando eu sentei para escrever o quebra-cabeça, eu fiquei, assim, apaixonada e muito, muito, muito feliz de perceber que ia encaixar direitinho aquilo que tinha me chamado tanto atenção há mais de 20 anos, mais de 30 anos atrás. E como a memória da gente, né, vai buscar realmente essas coisas assim que marcam num dia qualquer, que de repente fui puxar um livro da estante, sei lá por quê, e quase 30 anos depois me peguei escrevendo um livro sobre justamente o assunto desse que tanto me chamou a atenção. Se alguém lembrar o nome do escritor, pelo amor de Deus, coloca aqui, porque o mente que traz, gente. Eu sou assim desde novinha, péssima com nomes, mas o rosto eu nunca esqueço. Então, essa parte que você leu foi assim, esse prelúdio, digamos, que eu me lembrei dessa época que eu peguei esse livro e tanto me marcou, seja pela capa, pelo nome, pela história que eu fui ler depois de uns 10 anos, né? Já era bem mais velha, e aí foi o que meu pai falou mesmo, gente, que literatura! E naquela época, né, o autor, ele não tinha, assim, tanta preocupação de cativar ou de entregar alguma coisa mais digerida, né? Certas literaturas eram muito difíceis e não raro, a gente acabava abandonando, porque se você não tivesse mesmo muito interessado no assunto, meu Deus do céu, mesmo o cara escrevendo muito bem, era complicado de você entender, né? Esse foi um desses livros. Verdade. Você estava falando, eu também não sou boa com nome, não. A gente tem isso Ai, em comum. gente, não, e tá Eu, na ponta da eu língua, mas só consegue vir o Zacarias Stitchin. Eu sei que não é ele.
Porque o meu pai outro dia também falou, você tá com esse nome na cabeça, não é elfo. E ele ainda lembrou, hein? Com 80 anos, a memória dele é bem melhor que a minha. Ele lembrou e falou o nome, e ainda esqueci de novo. Que absurdo. Olha o problema quando você dá aula para irmãos, né? Assim, não é nem na mesma sala, não. Irmãos de um ano, de outros, de anos diferentes. Gente, eu chamo o Alan só de Brian. O Brian eu só chamo de Alan. Agora, daqui a pouco ele já tá atendendo, porque ele falou, não vai adiantar, né? Ela não vai lembrar. Não. Um deles ainda fala, não, eu sou do fulano. Aí eu falo, então tá. São gêmeos? O outro já fala gêmeos? Assim, não, são gêmeos nada. Cada um são gêmeos, você tá confundindo sem ser gêmeo. Gêmeos piorou. Gêmeos na mesma sala eu só falo o nome. É o primeiro que responder, eu já falo o que é. Porque... meu Deus do céu. Eu não tô me sentindo. Não, gêmeos é horrível. Assim, não, são lindos, né? Alunos são maravilhosos. Mas é assim horrível pra gente diferenciar. Eu não diferencio nenhum do outro. Meu Deus do céu. Ainda bem que tá igual a mim, né? Meu pai fica bravo. Ele fala, você nem tem idade pra ser assim. Eu falei, nem vem, porque eu sou esquecida desde novinha. Eu já nasci Eu troco todo mundo. A Natasha deve ter passado desse problema, esse professor trocando, né, ela com a irmã, né? Ela com certeza com a irmã, porque a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, calma aí, essa não pode ser a Natasha, não é possível, tem alguma coisa diferente. Eu sei que a gente tem que identificar as características, né, mas eu não consigo. Gente do céu. Eu tô com 2 alunos, né, Samuel e o outro, só gravei o Samuel, que eu chamo Samuel, fica mais fácil. Quando ele olha, eu chamo o outro. Se eu não encontrar a pessoa todo dia, não vou lembrar, não adianta. A Natasha daqui. Isso, Nath! Graças a Deus! Ele aí, ó. Eric Von Daniken. Isso mesmo. E detalhe. Ai, Nath. Valeu. E detalhe. Metade do nome dele é o meu apelido, Dani, né? Como não vou mais esquecer, gente? Guarda, Kelly, da Eric Von Daniken. Eric Von Daniken. Você viu que a Natasha é boa de memória, olha. Verdade, valeu. Natasha, excelente memória aí, ó. Para nós. Então, pronto. Respondendo a sua pergunta, tive a inspiração dessa parte nesse livro, muito bom, embora bem complexo. Eram os deuses astronautas, se eu não me engano, da década de 70, 80. Acho que mais ou menos isso. Eric Von Daniken. Ela foi pesquisar. Sabia que ela ia pesquisar. Nath, já estava lendo, já ajudou, eu estava com esse nome desde da tua live de apresentação. Eu já estava com esse nome, meu Deus, qual que é o nome? Eu falei, eu vou pesquisar, porque 69, ainda é antes de eu nascer, ó. Sou de 74, isso mesmo. Por isso que meu pai falava, não, isso aqui não é muito legal. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos, acho, quando eu vi. E a capa é bem psicodélica, assim, a primeira, né? Agora já deve estar, sei lá, em que capa, se ainda tiver edição, né? Mas era bem famoso, assim, na época que ele lançou. Acho que foi o primeiro a falar sobre Enki e Enlil, que são os Anunnakis. Muito interessante, muito bom. E tem um personagem que a Nath também gostou muito dele, que é o Cardeal. A gente não tem como comentar do Cardeal, né? Cardeal é demais, né? Gente, é bem italianal. Não é? E ele traz, assim, aquele humor, ele é mal-humorado, mas ele traz o humor, né, pra gente, com o jeito dele de ser, né? Ele só é bem-humorado dentro dele mesmo. Fora dele mesmo, ele é o Cardeal. Mas dentro dele, ele se dá o direito de ser bem-humorado, pelo menos, né? E ele lá, ó. Veja, Pai Eterno, se continuar me testando assim, será difícil existir. Queixou-se em silêncio, olhando para o alto, precisava ser na confeitaria. Tá vendo? Eu encontro na confeitaria. Ele querendo fazer dieta. Não tem como, não tem como. Eu lembro que quando eu fui para lá, eu só voltei. Quando eu vou viajar, eu sempre volto mais magra, né? Todo mundo volta mais gordinho, mas eu sempre volto uns 5 quilos mais magra, por 2 motivos. Eu fico muito ansiosa e eu queimo muita energia, porque eu quero aproveitar o máximo possível. Eu durmo pouco, porque eu acho que, sei lá, minha mente fica desperta o tempo inteiro para aproveitar cada segundo, principalmente porque eu geralmente estou na Europa, então é muita coisa para ver.
E por mais que eu fique 20, 25 dias, né? Eu só não fico 30, porque meu marido trabalha naquele normalzão, né? Eu tô em home office em casa, meu trabalho pode ser feito a hora que eu quiser. Mas ele não. Então, ele não aguenta se chegar em 30 dias e for trabalhar no dia seguinte. Então, precisa voltar antes, né? Então, por mais que eu viaje 20, 25 dias, que é sempre o que eu uso, né? A gente usa esse tempo para quando for para lá, porque menos que isso na Europa nem vale a pena. É realmente complicado. Quem for por lá vai entender muita coisa para ver mesmo. Então, eu acho que eu fico muito ansiosa, então tenho muita energia e eu caminho muito. Eu caminho o máximo que puder. Então, assim, eu sempre volto mais magra. E quando eu fui para a Itália, eu falei, gente, vai ter que ser mesmo isso, porque senão você sai rolando. Você não tem noção do que é a Itália em relação à gastronomia. Não dá. Não dá. Você come muito e come muito bem. E o pior é que é frio, né? A não ser que você vá no verão. Mas se não for no verão, se for tipo em abril, maio, na primavera e tal, é frio. Então você sai comendo mesmo. A sorte que eu caminho pra caramba. Essa última, eu lembro que meu marido chegou a ver no relógio que a gente caminhou 28 quilômetros só num dia em Istambul. Os caras não acreditavam do hotel. Como assim? Vocês vão fazer a pé? Vocês são malucos. Mas a gente caminha, toma um lanche, olha o pôr do sol, tá passeando, né? Porque eu acho que essa é a melhor forma de você conhecer cidades. Agora, na Itália, meu bem, se você não caminhar, você volta rolando para casa. É bem aquilo que o cardeal colocou mesmo. Você come muito bem, é no café da manhã, no almoço, na janta, come mesmo. Bacana. Ó, como a gente está falando sobre todas as passagens do livro, vamos para mais uma. Vamos lá. Tem uma passagem também que ela é muito curiosa. Ambos voltaram o olhar à sala do limiar. Entre tudo que havia ali de mais extraordinário, isso é no capítulo 5, né? Na era mais assustador do que o conteúdo do grande cofre de aço e chumbo, intocado desde tempos imemoriais. A informação de que deveria permanecer lacrado até o momento da grande revelação. Jamais for escrita, apenas repassada de um papa a outro, de guardião para guardião. Deixa a gente, né, numa curiosidade sobre essa sala, não é verdade? Sim, e aí eu quis dar um nome a ela, né? Aliás, todos os nomes aí, tirando os nomes de teorias da conspiração, mas, por exemplo, o Guardião da Cripta, né? A Sala do Limiar, eu quis colocar esses nomes assim para vocês entrarem bem nessa parte de mistério, né? E para deixar ficção, mas bem ficcional, né? Para também não ter aquela coisa de que, mas esse nome não é, aquele não é. Então, a maior parte dos nomes é tudo ficção mesmo. Mas tem uma coisa aí que é verdade. A tal da sala secreta do Vaticano. Isso realmente existe. Vocês podem procurar aí no Google que vocês vão achar. Essa sala secreta guardaria todas as provas e evidências de que as coisas não são bem como as religiões dizem, digamos assim. Então, o que acontece? Diz que o Vaticano tem isso desde tempos imemoriais, né? Passados de papa para papa. Não sei se existe um guardião, mas a sala existe. Ela não é aberta à visitação, lógico, porque diz que se for aberta, o mundo pira. Porque tudo vai ser reescrito, né? Diz que a gente vive aí, na verdade, uma pseudo-realidade em relação às coisas espirituais, digamos assim. Mas então como é que faz para visitar essa sala? Então, pois é, só com uma permissão especial do governo do Vaticano, né? Nem da Itália. Então, assim, gente, fazer uma pesquisa bem por alto, vocês vão ver que praticamente ninguém pode acessar
Acho que parece que só 2 arqueólogos aí famosos tiveram uma permissão assim no passado, mas mesmo assim eles não liberaram geral, foi uma coisa bem, uma visita meio que guiada, e eles só mostraram aquilo que eles achavam que podia. Mas entrar mesmo nessa sala, só o Papa aparece. E alguém algum cardeal, de repente, da confiança dele. Acho que deve até ter, sim, algum que seja responsável para que não fique tudo centralizado só nele aí. Mas fazendo uma pesquisa, vocês vão perceber que disso que é verdade é essa sala secreta. Agora, o que tem lá dentro... Aí, deixa para a imaginação de cada um, né? Quando eu estive lá, em 2010, aliás, eu quero muito voltar em Roma, que já faz um tempo, foi em 2010, né? O que é aberto à visitação são as criptas, onde estão enterrados alguns papas, acho que é o João Paulo II, né? Esse João Paulo, né? Eu sou péssima com o nome, acho que a dele está lá. Não são todos que estão. E você não pode fotografar lá embaixo. Tanto é que teve gente que tentou, aí eles tiram do passeio, sai, pega a câmera, você não pode mais entrar e tal. Então, assim, as criptas são liberadas, mas eu não vi nada, porque realmente você só vê criptas, né? Então, essa sala provavelmente deve estar em um lugar, assim, mais escondido que nem as criptas, talvez abaixo, não sei. Interessante. Bom que o pessoal fica com uma certa curiosidade aí para conhecer a Sala do Limiar. Veja bem, eu dei esse nome. O pessoal chama de Sala Secreta do Vaticano, oficialmente, porque Sim. não existe um nome, e o Vaticano, ele meio que fala que essa sala existe, mas que ela só não é liberada. O que eles alegam é o seguinte: ela não é liberada porque ela tem documentos raros, que só com o breve oxigênio já se desfaz tudo, e eles podem perder, porque as coisas é muito antigas. É isso, que as pessoas tipo, inventam por conta de ser chamariz, chamar atenção. Dan Brown também fala, acho que nisso, o pessoal ficou todo curioso, aquela coisa toda. Então, eles alegam isso, que eles são abertos ao público por conta de ter documentos muito antigos, e que só de abrir a porta, entrar oxigênio, já poderia desfazer alguns. É isso aí que eles falam. Tá bom. É bom porque aí o pessoal pode criar uma ficção em torno, né? Tem um lado bom mesmo, né? Se abrir, mostrar, revelar tudo, aí cadê a ficção que o pessoal vai criar ali em cima? E eu acho que é assim, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, exatamente. Não tem aquelas frases assim, ó, nem toda verdade é para ser revelada, né? E assim vai. Eu usei bastante isso no quebra-cabeça, né? Porque é o que falam, aliás, é o que dizem de todos os governos, né? O Trump não começou a liberar aí agora alguns arquivos sobre OVNIs, que agora tem outro nome. Eu sou péssima com o nome, tá vendo? Não tem jeito. Mas esse antigão, agora eu acho que é objeto, não, OVNI. Tem um outro nome aí que eles falam. Ele começou a liberar agora esses arquivos, aí tem uns anos. Mas, inclusive sobre a área 51, essas coisas e tal. Mas tu acha realmente que vai liberar o grosso do negócio mesmo? Porque se realmente existir, pensa, vai ter gente se atirando de cima do prédio. Principalmente quem é fundamentalista. Quem tá assim, entendeu? Cara, isso, acaba o mundo. Isso é o fim do mundo dessas pessoas, né? Não, de repente não é um míssil caindo na cabeça delas, mas simplesmente, para quem é fundamentalista, tipo, cara, tudo que eu acreditei, tudo que eu pautei é mentira. Ou então, não é assim, é de outro jeito, sei lá, entendeu? Às vezes você não precisa. Aliás, o cardeal fala isso, né? Às vezes você não precisa de uma bomba. Só libera a verdade. Exato. E tu já tem o fim do mundo, entendeu? É isso. Você falando agora me lembrou de Arquivo X, a verdade está lá fora. De novo, onde a fumaça há fogo. Ali baseado em fatos reais também. As lendas
começaram assim. Tem um filme muito bom, que eu super recomendo, antigo, chamado A Vila, do diretor Night Shyamalan, eu nunca sei a pronúncia dele. Esse filme, entendeu? Ele entrega direitinho como foi que surgiram as lendas, né? O lance de vocês tipo, olha, não vai por ali, ou então não atravessa ali, porque Deus vai te castigar, né? Você vai morrer, vai mandar um raio lá na sua cabeça e o negócio vai. Olha, não entra ali, não faz aquilo, tal. Esse filme, A Vila, é um tapa na cara da realidade. E as pessoas, quando assistem, quem tem olhos de ver, né? Como fala a doutora Rosalinda no meu livro Caça Palavras, que é o livro 2, né? Para quem tem olhos de ver, entrega direitinho como que foi que surgiram essas lendas. Onde a fumaça é o fogo. Ó, a Natasha colocou aqui da Dan Scully, né, e o Fox Mulder, né, que são da série Arquivo X, né? Sim, muito bons, muito. Isso também é outra série imperdível e que se você assistir com olhos de ver, novamente, você vai encontrar muita verdade ali também escondida. Outra muito boa era... Ah, não foi eu com o nome outra vez. Uma da década de 90. Daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Muito boa também, tá disponível na HBO, se não me engano. Natasha falou aqui que ela assistia Arquivo X. Eu também. Arquivo X, fantástico, né? É. Não tem como. Arquivo X era muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Vamos Deixa eu lá. ver aqui, deixa eu selecionar aqui. Lembrei, Fringe. Fringe. Gente, não é estranho o nome, não. Muito boa, no mesmo estilo do Arquivo X, só que falando mais de dimensões paralelas. São 6 temporadas, se eu não me engano, década de 90, final, comecinho dos anos 2000. 6 ou 7 temporadas, tá na HBO, chama Fringe. Essa é muito boa, Nath. Essa daí, ela é como se fosse uma continuação, né, uma percursora do Arquivo X. Você lembra de algum nome do personagem? De algum personagem aí? Eu não sei se eu assisti Fringe. Foi inclusive uma atriz canadense loira que ficou super famosa, né, com essa série na época. A carreira dela decolou depois que ela fez. Eu não vou lembrar agora como é que era o nome dela. Nath, tu já tá tu já coloca pra assistir a Buffy, a Caçava... Mas aí é light, também assisti. Já tá com o dedinho aí, pesquisa Fringe, coloca aqui pra Kelly, né? Isso aí, Nath. A Nath adora uma pesquisa, ó. Sobre o projeto Piaburu, né? Isso. Não é caça a lendas e sim investigação científica de uma anomalia geofísica. Fala um pouquinho sobre o projeto para aguçar mais a curiosidade do pessoal. Na verdade, né, eu me inspirei, o projeto Piabiru foi inspirado no projeto da Aquila, só que aí, que é um projeto que realmente tem aí suas bases, né, de pesquisa, existe, e resumindo, também é considerado uma pseudociência, resumindo, ele defende que existe uma sociedade, uma cidade perdida, provavelmente no subsolo, tá? Lá no coração da Amazônia, que seria uma cidade no estilo que era a Atlântida, né? Uma sociedade antiga, porém muito avançada para a época, e que se ela fosse descoberta, ela também reescreveria, seria um marco, tipo um ano zero para nós. Começaria tudo de novo, porque joga tudo que sabe e esquece o que vivemos até agora, porque foi tudo mentira. Alguma coisa assim nesse nível, né? E o projeto daquilo, se não me engano, vocês podem procurar aí no Google, que vocês vão... A gente fala Google, né, gente? Agora é IA. Olha, entrega a nossa idade, né? Não tem jeito. Quando eu falo Google é IA, tá? Leia-se IA. Joga em algum lugar, faz uma pesquisa, que vocês vão ver que, se eu não me engano, eu acho que o criador dessa pesquisa aí é brasileiro. Nath, você falou dele, né? Coloca ele aqui de novo.
Olha lá, volta. A camada, essa mesma, aclamada a série finge e explora. Vê se tu consegue ler aí, Kélida. Pra mim tá sumindo. Explora a linha cada vez indefinida entre a ficção científica e realidade, onde monstros híbridos saem dos esgotos, ladrões atravessam paredes e portas abertos para universos paralelos. Até a minha irmã também achou, mostrou que qualquer. Eram os três personagens principais, né? O pai do rapaz, Isso, que começou a trabalhar junto com eles ali, mas o rapaz também era muito inteligente, né? isso. Ele foi obrigado a trabalhar com eles ali. Eu me lembrei da série. Foi obrigado a trabalhar com ela para poder. Porque ele tinha cometido alguma coisa. Isso. Aí disso daí ele conseguiu. Trouxe o pai dele, porque ele tinha que ficar. Tipo, ser um guardião do pai dele que estava meio louco, né? Na verdade, ele não estava louco, não. Não. Ele era mais lúcido que qualquer um ali. Pra gente resumir, né, nesse parênteses e voltar lá para que você me perguntou, pra gente resumir seria mais ou menos assim: Arquivo X, eu quero acreditar, focava mais em OVNIs, em abduções, essa parte assim, né, de extraterrestres e tal. Fringe já foi uma série que começou a conversar com a gente, falar e tocar no assunto de multiversos, dimensões paralelas. Então, essa era a grande diferença, mas as duas, ficção científica. Então, super recomendo, tanto uma quanto outra, tá? E as duas excelentes mesmo. Excelentes. Aí, voltando ao que você falou, então, aí no projeto Daquila, ele defende que se você encontra o caminho de Peabiru, né, você chegaria aí nessa cidade Ratanabá. Então, o que eu fiz com isso? Eu criei o meu projeto, né, inspirado no Daquila, para ele encaixar no meu livro de ficção. Então, aí eu falei, acho que para ficar legal, né, ficar bem diferenciado, mas ao mesmo tempo fazer uma referência, nada mais justo do que chamar Projeto Peabiru, né? Porque o caminho de Peabiru é descrito também no Daquila, e ele fala que seriam túneis interligados no subsolo que dariam essa passagem, que dariam esse seria um mapa, mais ou menos, para você chegar na cidade de Ratanabá. Até pensei, na hora que eu estava escrevendo, de repente trocar esses nomes, né? Mas, fazendo uma pesquisa, porque eu estava meio preocupada em relação a esses nomes, porque já tinha sido escrito um livro lá do Eric, né? Von Däniken, que era sobre Enki Enlil, e Enki Enlil cai no domínio público, são os Anunnakis e tal. Então, eu falei, será que vai ter algum problema? Eu fiz uma pesquisa rápida e como justamente está em domínio público, falou, não, é interessante até manter esses nomes oficiais sem mudar, né? Porque fica mais fácil do leitor identificar, porque ele, já ouvi falar, é muito famoso, tal, já ouvi falar. Então, eu só criei os nomes fictícios em relação ao Vaticano, para que também fosse real dentro da história, para que não ficasse só uma sala secreta no Vaticano, que acho que ficava uma coisa muito solta, né? Agora, em relação ao projeto, não. O projeto tinha que ter um nome forte, até para que a própria, já que já tinha uma referência bem forte, que era o Daquila, né? É o meu pezinho na realidade que eu falo para vocês que esse tipo de gênero tem que ter, né? Ao mesmo tempo que você está trabalhando com ficção científica e tal, você finca um pezinho na realidade com algumas coisas que realmente são discutidas fora da ficção. E foi o caso aí, então, do projeto Peabiru, que na verdade é uma referência ao projeto Daquila, que realmente existe, né? Excelente. A Natasha colocou o nome aqui, ó, Urandir Fernandes de Oliveira. Isso, é ele o criador do projeto Daquilo. A Mônica, ó, colocou aqui que mistérios e investigações são sempre interessantes. A Natasha concordando com a Mônica também, só fazendo uma parte, a Mônica é minha irmã. Mônica, você também tá aqui. Valeu que você foi lá buscar o Fringe. Gente, eu não sei como é que eu lembrei disso. Essa série era muito boa. Nossa! A série tava na minha cabeça. A imagem, inclusive, eu acho que é Ana, o nome da... É Ana, ela é canadense, se eu não me engano. Ela ficou super famosa depois.
Os dois que trabalhavam junto com ela, né, que também já eram atores conhecidos, mas ela, tipo, deslanchou depois disso. Mas parece que ela nunca mais fez um papel tão expressivo quanto nessa série, que ela fazia como se fosse a parte policial, né, do trio. Uma agente Verdade. investigativa. Aí a Natasha completa aqui, ó, e uma pitadinha de romance, ó. Tá, ela vai falar, tá vendo? Tá vendo? Fica só científica, também tem uma. Porque eles se envolvem, né? O filho lá do cientista e ela, né? Eles têm um romance. Ai, Sim. Nath, tá vendo? A Kelly é das minhas. Ela também não sentiu falta de romance em ficção científica. A Natasha vai adorar a série. Ela vai gostar. Ela vai. Ela vai gostar com certeza absoluta. Ah, tem Arquivo X, eles colocaram, né? Sim, verdade. Eu acho que é porque assim, o público pedia muito também, né? Ah, parece que não aguentam ver nada que não tenha um romance assim. Nossa, Star Trek tem, Star Wars. Eu falo, ai, gente, passa, meu, se eu quero ler romance, eu vou lá e leio romance, ué, né? Agora, em ficção científica, eu não sinto falta nenhuma. Eu tô tão focada em descobrir, né, os enigmas, as conspirações e tal, que até quebra, pra mim quebra quando tem romance no meio. Você fica, volta, né? Você entra naquela vibe que tu tá ali vivendo a história, você quer e entra o romance. Eu volto de novo. Você quer descobrir a conspiração, você quer resolver o quebra-cabeça, aquela, né, aquele mistério todo. Você quer ir direto já para lá. Bem, Lógico. mas tudo bem, né? Faz Vai parte. fazer o quê? A gente coloca lá um pouquinho, né? Olha lá. Sim, os dois terminam juntos. Ai, minha eterna romântica. Não tem jeito. Ai, ai. E Você tem que ter sabe final que. feliz, hein? Não, a Natasha gosta de romance. Ela vai gostar muito dessa série. Voltando aqui para esse livro maravilhoso, que é o Quebra-Cabeça, tá? O Segredo das Tábuas Sumerianas. Interessantíssimo aqui também, ó, quando você, né, chega, cadê a passagem aqui? Deixa eu aqui. Quando tá, vou ler um pedacinho só para deixar assim o pessoal bem, né? Ele não é o criador, cardeal. Ele é o juiz, o destruidor. Eu vou deixar essa frase assim para deixar assim, deixar um mistério assim no ar. Eu acho que essa frase aqui, ela meio que dá um choque de realidade, né? Eu não sei qual, assim, eu acho que a intenção assim é a gente analisar, refletir bastante. Eu achei fantástico essa sua construção aqui com o cardeal, que ele se coloca numa situação que ele tem que analisar toda, como ele diz, ele para sobrevivência mesmo ali tem que manter o que já é conhecido, não pode se ter grandes revelações, porque senão o pessoal enlouquece. Então, assim, eu não lembro onde foi. Eu acho que foi uma docu-série, alguma coisa que eu vi assim sobre o Vaticano, que o entrevistador falava, especialista tal, ele falava assim. A maior parte das pessoas acham que eles são fundamentalistas, né? Que nem, por exemplo, outras religiões que são mais ou menos assim, dessa forma, né? Pá, fechadão. Mas lê do engano. O pesquisador falava assim, lê do engano, eles sabem de tudo. Ele falava assim, eles só fingem que não sabem. E na hora que eu fui escrever, que eu fui montar a personalidade, tanto do cardeal quanto do papa, esse papa também não existe, tá? Celestino VI e o cardeal, os nomes são todos fictícios, não existe um papa com esse nome. Então, na hora que eu fui montar a personalidade deles, eu queria que eles fossem assim. Os dois acreditavam, porque me veio na cabeça na hora, quando eu lembrei desse pesquisador falando. Vocês é que acham que eles não sabem. Na verdade, eles sabem de tudo. É que não convém dizer que sabem, porque senão eles vão ser obrigados a admitir, né, que a fé, né, seria. Eu não vou chamar de farsa, não quero que ninguém se ofenda, mas que seria uma outra coisa, não isso que todo mundo acha que é. Então, na hora de escrever, né, criar a personalidade
Dos dois, eu pensei nisso. Então, eles vão ter esse ponto em comum. Eles sabem de tudo, porque justamente eles são guardiões, né? Um é oficialmente guardião e o outro é o chefe do guardião, né? Nesse caso, em termos de hierarquia. Mas a diferença, né, deles vai ser essa. O Papa vai ser mais sofredor, aquele cara que realmente ele vai se abalar muito quando ele for descobrir, ele vai cair, ele não vai mais querer mentir, né? Agora, a diferença para o cardeal era a outra, ele se torna o defensor da humanidade, né? Então, ele, tipo assim, ele não tem tempo para sofrer, ele precisa ajudar tanto a ele quanto o seu povo a sobreviver. Mas o ponto em comum é isso, eles realmente sabem o que está acontecendo e eles não vão negar, né? Exatamente. Mas a sobrevivência eles Vai têm que falar manter. mais alto nesse caso, Tem até a parte de você, a sobrevivência a qualquer custo, né? a Então, assim, qualquer custo. e defenderiam seu povo, mesmo que em primeiro momento fosse necessário continuar alimentando a ilusão. Então, mesmo que fosse necessário alimentar a ilusão, se é o que é melhor, né? Eles teriam que fazer. Dani, nós estamos chegando ao fim, né? Porque a hora voa, né? Passa Muito assim, rápido quando o papo é bom, não é? É rápido demais, gente. E olha que a gente falou bastante, hein? verdade. Eu peguei assim, algumas partes assim do seu livro e assim todas as partes dele são interessantíssimas, né? E eu acho que assim quem ainda não leu, leia, porque esse livro tá maravilhoso. Tem na Amazon, né, o Dani? Tem na Amazon. Tem. Ainda não tem o físico com você, mas em breve terá. Mas na Amazon tem já o Já físico. tem, já tem. É que demora um pouquinho, né, para fazer para chegar, porque infelizmente a Amazon ainda não tem distribuidora oficial no Brasil, então a gente conta com distribuição estendida e a gente baseia a impressão do livro físico na Amazon.com, né? Então, quer dizer, vem dos Estados Unidos, aí demora um pouquinho, tal, para vir, mas não é muito, viu? Eles entregam entre 5 a 7 dias no máximo, chega na sua casa. Mas já está disponível, você pode comprar sob demanda. Ah, eu quero um livro, você vai lá e compra um livro. Tá? Distribuição estendida para o Brasil, então significa que o livreiro já compra com preço mais em conta e também repassa mais em conta. Quem tem Amazon, quem assina Amazon Prime Video, por exemplo, não paga o frete, paga só o preço do livro, se quiser o físico. Se não, tem o Kindle, que já está disponível, venda, ou quem for assinante do Kindle Unlimited também consegue ler. Aliás, todos os meus livros, contos curtos, tudo que está na Amazon está disponível no Kindle Unlimited para os assinantes também. Então, assim, são 3 formas de ler, e não tem desculpa. E, por favor, façam que nem a Kérida, que nem a Nath, que nem todos que estão lendo. Não esqueçam de deixar seu feedback lá na Amazon, sua avaliação, suas estrelinhas, porque isso, além de reposicionar o livro nas primeiras prateleiras virtuais, também é uma forma de crescimento para nós, autores. O feedback é primordial, tá? Não deixem, aproveitem que a gente está aí nos tempos em que a gente pode fazer isso. Antigamente não podia, a gente nem tinha como ter contato com os autores, né? Eles ficavam num pedestal, assim, tocado. Hoje é tão Verdade. diferente. E a gente tem que aproveitar que tem todas essas ferramentas disponíveis, né? Exatamente. E eu acho bacana essa parte da avaliação, porque você vê um livro ali também, você pode ir lá ler as avaliações das outras pessoas, os comentários, e Exatamente. na avaliação a pessoa deixa, às vezes, uma parte que gostou e tal, e aquilo ali vai te convencer ainda mais ainda a adquirir o livro, gente. É muito bom. Ou às vezes você olha acha, pela capa ou tal, você olha e fala assim, achei que Não era que uma você coisa, é quer. outra, vou ler ou não vou ler. Você evita também de fazer uma compra e se arrepender, né? Exatamente, Os é. comentários ajudam, muito bem lembrado, principalmente os leitores. É isso aí que ele dá. Eu não saio
sem fazer uma avaliação. Todo livro que eu leio, seja pequeno, seja conto, solo, qualquer coisa que eu leio na Amazon, vocês podem olhar. Eu sou uma das maiores avaliadoras. Não tem como eu comprar um e-book e não deixar avaliação, ou algum livro físico e não deixar uma avaliação. Até, principalmente, quando é de colegas autores, eu faço questão também de deixar. Então, por favor, façam também. Passa adiante, né? Coisa boa a gente tem que passar adiante. Exatamente. Ó, super recomendo para vocês, gente, ó. Maravilhoso. Eu em breve vou ler um Caça-Palavras. Me fugiu. Então, não, quem está lendo agora vai ser muito legal, porque está lendo na ordem cronológica da duologia. E, ó, já estou avisando, hein, gente? É uma duologia, não tem mais continuação. Então, divirtam-se nesses 2 livros aí. Mas, conforme, né, andei conversando aí com a Nath, que ela já falou para mim que Dani, você é muito bom nesse tipo de livro, tem que escrever mais. Com certeza vão vir outros títulos desse gênero e vocês também vão gostar igualmente. Mas essa duologia já disse, são 2. Quem está começando agora vai ler na ordem cronológica da trama. Quem já leu Caça-Palavras não fica desesperado, porque ele volta no tempo e não tem como vocês perder, porque os 2 livros se conectam. E se eu fosse vocês, os que já leram, visitava outra vez o Caça-Palavras, porque eu escondi algumas pistazinhas lá de conexão. Quero ver se vocês são bons detetives para encontrar. E essa sua organização foi muito interessante porque lembra Star Wars, né? Porque assim, a gente assistiu Sim, 4, 5, 6 e depois que vem 1, 2, 3. E foi exatamente. fantástico de assistir, É né? muito legal, a gente ficava até feliz, né? Nossa, eu ficava duplamente feliz, porque além deles estarem voltando e a gente conhecer mais da história, eles sempre escolhiam para fazer lançamento no meu aniversário, que é 17 de dezembro. Então, assim, eu já passava o aniversário vendo Star Wars, né, no cinema. Ou era dia 17 ou era dia 18. Tipo assim, não tinha outro dia. Eles sempre lançam 17 ou 18 aqui, né, para nós. Porque com certeza sai para lá primeiro, né? Hoje em dia é quase que simultâneo o negócio. Mas eu sei que quando teve esses lançamentos, eram sempre no dia do aniversário ou um dia depois. Eu ficava duplamente feliz, né? Porque você assistia os anteriores, os primeiros, e acabou, né? Não vai ter mais. Aí os caras começaram a voltar no tempo e lançar outras histórias. É muito legal, né? Verdade. Foi um prazer, Dani, estar conversando com você. É sempre muito bom a nossa conversa, porque assim é muito leve, muito descontraída. Então, assim, você vai ser sempre muito bem-vindo a hora que você quiser, é só você Pode falar, me tá? chamar que eu chego aqui. Ai, você é muito divertido, uma pessoa fantástica, uma autora sensacional. E a Natasha tem toda a razão, concordo plenamente com ela. A ficção científica, você constrói uma trama muito elaborada e assim a gente fica preso ao seu livro do começo ao fim. Então Eu que assim, fico feliz quando eu é, escuto essas coisas, eu amo. é perfeito, né? Perfeito. Você sabe que eu gosto muito de ficção científica, então assim, para mim seus livros são fantásticos. Continuo porque assim, eu já virei sua fã, principalmente da parte de ficção científica. Vou estar lendo todos que você vai estar lançando aí Gratidão. aos poucos, mas eu vou estar lendo todos eles aí. Ai, que não falta livro para você ler, Kelly. Então você vai se fartar. Espero que você goste também de ficção científica espacial, porque a minha trilogia de ficção científica espacial é o meu xodózinho. Assim, foi a primeira vez que eu me. Ela já é mais antiga, né? Se eu não me engano, eu acho que é 2021, 23 e 25, alguma coisa assim. Se não for o 20, 21, 22, ali por 2020, comecinho de 2020, 21. E Eu foi a primeira vez assim que eu me atrevi a escrever ficção científica espacial do jeito que eu sou fã de Star Trek, Star Wars, de Interestelar, tem todas essas referências, foram minhas, né, inspirações. E eu gostei bastante assim do resultado para quem estava escrevendo pela primeira vez um livro, né? Porque até então de sci-fi espacial, até então só tinha escrito mais contos soltos. Então, vamos ver se você gosta.
também. Eu sou fã de Star Wars, então. Ah, então você vai amar. E eu misturei sci-fi com mitologia grega, ainda fiquei doida, fiz essa mistura, casou muito bem. Que a força esteja. Ai, o lado negro da força, não adianta, né? Todo mundo ama o Darth Vader, não tem jeito. Mas aqui eu tenho um bonequinho também do. Ai, tá bonitinho ele. Ai, que fofo. Menina, você viu o balde de pipoca do Mandaloriano? Que é ele? Como Não, que é? ainda não vi. R$ 400 um balde de pipoca com negocinho. Mas é tão fofo que eu tenho coragem. Mas que ficou demais o balde, ficou. Mas é Star Wars, né? A gente que é fã, o pessoal que gosta, Ai, tá sim. certo, quem gosta tem, tá tudo bem, né? Demais. Verdade. Tenho certeza que eu vou gostar, porque eu tenho certeza que você vai surpreender a gente com essa sua nova trajetória aí. Não, já tenho alguns títulos aí separados para dar continuidade. É que agora, em setembro, depois da Bienal, depois que eu voltar, porque assim, eu gosto de exorcizar bem tudo, né? O que eu estou fazendo para depois começar um novo título, uma nova escrita, né? Então, quero que passe a Bienal também, que eu vou estar na Bienal de São Paulo, dia 7 de setembro às 17 horas, se eu não me engano, mas ainda vou deixar mais para próximas informações num post no Insta, no Face, em todas as redes sociais, no estande da editora Articule, tá? Com uma antologia lá, Vozes Narrativas, o meu conto é Horizonte de Eventos, o nome. Então, assim, depois que voltar da Bienal, é que eu começo a escrever o livro do ano que vem. Eu lanço um livro por ano, livro mesmo, né? E alguns contos soltos durante o ano para ir alimentando, né, a página de ficção na Amazon, né? Que está dividida em duas. Já até aproveito. É o Daniela Castro, ficção científica, suspense, mistério e sobrenatural, e o Dani Anknes, que é romance, romantasia, romance sobrenatural. É o Dani Castro, desculpa. O Dani Anknes é o de não ficção, né, que é para os adoradores de dança, que nem eu. Danças ciganas e danças árabes, somente de títulos especiais. Esse é o perfilzinho menor, o perfilzinho mais curto, ele é finito. Agora, o Dani Castro, que é de romance, romantasia, romance sobrenatural, e o Daniela Castro, que é o ficção científica, suspense, mistério sobrenatural, esse é infinito. Então, o que eu vou começar a escrever agora em setembro é o Lord Archibald. Mas aí, na sequência, no ano que vem, eu acho que eu devo escrever um romance para dar uma relaxada na minha mente. Já tô até avisando a Natasha. Mas um romance de época aí para ela ficar debulhada em vários coraçõezinhos. A Natasha vai gostar. Mas só ano que vem. Esse ano eu volto a escrever a continuação de Lord Archibald, e aí no outro ano, com certeza, um novo thriller de mistério, assim que nem a gente acabou de fazer agora com o Quebra-Cabeça. Que maravilha. Assim, a gente tem muito para conversar sobre muitos livros aí, Para todo sempre e além. não é? Dani, foi um prazer conversar com você. Eu gostaria de agradecer a sua presença, ter compartilhado com a gente, né, seu trabalho. Foi um prazer muito grande. Também agradecer a todas as pessoas que passaram pela live, que vão assistir depois, que estão com a gente aqui e que depois vão estar dando o apoio para a gente aí assistindo, né? E faço um convite para o pessoal estar conhecendo o seu livro, Quebra-Cabeça, e Por os favor. demais livros também, né, que na Amazon, acessando o seu perfil, no seu Instagram, vai conhecendo vários gêneros que você Sim, escreve. sim, é tudo muito fácil. Tanto site quanto Instagram, o Spotify, onde tem as trilhas sonoras, né, de cada livro, soundtrack. Facebook, tudo é Daniela Castro Autora. Meu site, danielacastroautora.com.br, tudo é Daniela Castro Autora. Quer dizer, não tem como errar. Tá certo. Um grande abraço, Dani. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, eu agradeço e já estou confirmando, a próxima vez que você me chamar, já estou confirmando que venho. Tá Antes joia. mesmo de você me chamar.
Agradeço imensamente, é um prazer estar aqui com você. O papo é muito gostoso, flui muito bem. Eu adoro muito, muito, muito. Pode me chamar todas as vezes. E gratidão a todos que estiveram com a gente. Foi um prazer também. Espero que vocês virem todos os meus leitores. Tem gênero para todos os gostos. Só acessa lá meu site, que vocês descobrem tudo por lá. E até a próxima. Boa leitura da duologia Ian Fleming. Quero o feedback de todos. Valeu, gente. Valeu, Kélida. Pode Beijinho. deixar. Um grande abraço. Até a próxima. Até!